Olá pessoal, meu nome é Maicon Douglas, eu sou pesquisador e consultor técnico. Estou aqui hoje numa lavoura comercial de soja localizada no município de Tupanci e eu quero conversar com vocês em relação a um tema muito importante que é a palhada, colocar a palhada hoje no sistema. Do meu ponto de vista, a palhada ela deve ser como o primeiro fungicida e o primeiro herbicida que deve entrar na lavoura do produtor. Quando nós falamos em plantas daninhas, como é o caso da buva, é uma planta daninha que produz sementes chamadas de fotoblásticas positivas. O que isso significa? São sementes que, para germinar, é necessário luz. E a palhada sobre o solo, ela irá atuar como um bloqueio físico para que chegue muito menos luz, ou praticamente não chegue em alguns casos, no solo. E não chegando luz no solo, irá diminuir de forma significativa a germinação e o fluxo depois desses indivíduos, seja anteriormente a semeadura da soja, seja posteriormente a germinação e emergência da cultura da soja. Isso vai favorecer demais o manejo com herbicidas, porque terá menos indivíduos para que o herbicida, a molécula herbicida venha controlar. Então isso favorece de forma significativa a eficiência do herbicida. Quando nós falamos em doença, aqui é a cultura da soja, e nós nos referimos a manchas foliares, no caso Cercospora, Septoria, Corinéspora e Coletótricum, são fungos necrotróficos, ou seja, sobrevivem em tecido morto. Então esses fungos estão na palhada. Entre aspas, a soja é um intruso no sistema, porque esses fungos já estão ali anteriormente à semeadura da cultura. Para fechar o triângulo, o que precisa? Tem o patógeno, já presente na área, nós estamos colocando o hospedeiro, no caso semeando a cultura da soja, só é necessário o ambiente. Esse ano, em várias regiões, tem tido boa disponibilidade hídrica. Se está bom para a soja, está bom para a doença. 25 a 30 graus para a soja, boa disponibilidade hídrica, isso favorece também doença. O que a palhada vai contribuir no sistema? A palhada, ela está sobre o solo, essas manchas foliares, com a chuva, a sua disseminação é muito grande. Por quê? Os respingos de chuva, ao se chocarem com o solo, a gota de chuva, se chocando com o solo, vai produzir respingos que vai ser deslocados, ser disseminado até o cotilédone, as folhas unifolioladas e os trifólios da cultura. Isso vai disseminar a doença, porque o patógeno, a sua estrutura está no solo. Então, primeiro mecanismo ali de disseminação. Quando tem a palhada vai servir como um efeito colchão. Vai amortecer o impacto da gotícula de chuva, em muitos casos também vai quebrar essa gota de chuva em gotas menores. Isso desfavorece o processo de disseminação da doença. E o que é muito importante nesse ponto de disseminação de doença? É que essa doença ela vai colonizar o tecido de reserva da cultura, como é o caso do cotilédone, ela vai fazer um pêndulo, do cotilédone para a folha unifoliolada, para as folhas trifolioladas e assim por diante. Ela vai, entre aspas, escalando a planta. E atingir o cotilédone, até a soja emitir o primeiro trifólio, ou seja, V2, segundo nó, primeiro trifólio completamente expandido, o que vai acontecer? Se a soja, o cotilédone dela, que é o órgão de reserva, amarelecer, a soja emitiu o primeiro trifólio e o cotilédone amareleceu, já é comprovado cientificamente que aproximadamente aí, entre 9% de produtividade já perde ali. E além disso, a soja ela tem uma coisa que a gente chama, que é muito interessante, que é o comportamento metamérico, desculpe. O que é isso? A soja ela se desenvolve por metâmeros, ou seja, por partes. Então, se uma doença infectar esse trifólio ele vai começar a senescer, vai começar a consumir mais do que produzir. A função de uma folha, de um folíolo, de um trifólio é produzir, não consumir. A folha ela vai senescer, vai formar uma camada de abscisão e vai cair essa folha, vai abortar. E 80% do suprimento de energia para esse racimo floral aqui, para essa vagem posteriormente, vem desse trifólio. Então, abortando esse trifólio, todo o enchimento de grão aqui está comprometido. Então, aí entra essa questão muito importante da palhada no sistema. Eu deixo aqui um ponto de atenção e, além disso, a gente deve manejar o sistema como um todo. A palhada tem a aplicação zero hoje, que é uma ferramenta muito importante, seja aplicação de químico na zero, seja aplicação de biológico. Eu sou muito a favor da aplicação de biológico na zero, tá? Porque a gente está colocando o produto no solo, então é muito importante a gente ter um biológico ali também, tá colonizando esse ambiente solo, ambiente planta, então isso é muito importante, tá? Porque as estruturas de sobrevivência e resistência desses patógenos estão ali na palhada, tá? Então eu, assim, do meu ponto de vista, o biológico ele vai muito bem também na zero,
Tá? Então aqui deixa um ponto muito importante em relação à palhada, em relação ao manejo como um todo da área, para a gente diminuir essas percas significativas que a gente vem tendo na agricultura.